Olá, gente boa, olá, gente de Deus, olá, gente bonita. Tô aqui de volta para o terceiro vídeo dessa série do Miguel Oliveira. Daqui a pouco eu entrego algumas visões que Deus está me dando aqui. Aí eu vejo se é Deus ou se é coisa da minha cabeça. Quero comentar testemunho, ou seu testemunho, ou seu falso testemunho. Eu não achei esse lado. Queria ter achado. Eu nasci, eu não gritei, eu não esperneei, eu não chorei, eu não fiz nada. E outras controvérsias também sobre as colocações desse bom garoto. E eu quero dizer pra você que a minha luta não é contra ele. Nunca foi contra ele, não é contra a carne, nem contra o sangue. A minha luta é contra as hostes infernais da maldade. E nós, como atalaia, que ficamos ali em cima do muro, observando de longe as ameaças. E dentro do muro tem a igreja do Senhor, e nós precisamos deixar a igreja sempre alerta para esses perigos. Então esse é o nosso objetivo. Eu tenho certeza que eu e muitos outros que são sérios, o nosso maior objetivo é que ele reconheça e mude. Acho difícil, mas é possível, né? É verdade. Ele falando sobre o testemunho dele, e eu quero que você fique até o final, porque é muito sério isso aqui. Ele falando com o testemunho dele, e eu, pelas informações que eu levantei aqui, eu achei... Se eu, por acaso, foi equivocada a minha afirmação agora, não tem problema. Eu volto, eu retrato. O dia que ele mostrar o laudo de todo o seu testemunho, eu volto, eu retrato tudo, eu peço perdão, tudo mais que for necessário. Mas, por enquanto, as informações, elas são falsas. Eu não achei esse lado. Queria ter achado. Acabou. Primeiro, ele diz um testemunho que a mãe dele chamou a enfermeira e a enfermeira de imediato fez o exame. O que tem de errado? Aí, ó, ele não fala, não ouve, não pé, não chora, não faz nada, tem alguma coisa de errado. E ela ficou no pé da enfermeira, até a enfermeira faz um exame. Vamos dar ênfase a esse testemunho. Minha mãezinha queridinha que trouxe, chamou a enfermeira para fazer o exame. A enfermeira pode ser chamada, ok. Porém, não é ela que faz o exame. Quem faz o exame é um ou uma fonoaudiólogo. São eles que fazem o exame. E esse exame popularmente é conhecido como o teste da orelhinha. Pronto, acabou. E existe um procedimento chamado TANO, que é a triagem auditiva neonatal universal. Para justamente quando a criança nascer, eu tenho dois filhos, eu tenho um de 10 e tenho um de 3 anos. Um nasceu em São Paulo e um nasceu no Maranhão, onde eu resido hoje. O de 10 anos, se eu quiser voltar lá na maternidade do Campo Limpo, zona sul de São Paulo, e pegar todo o prontuário dele, tanto deste exame de fonoaudiólogo, como do pezinho, como esse TANO que é completo, eu consigo. Feito essa triagem, feito esse procedimento, em até 48 horas após o nascimento da criança, naquele momento vai se descobrir todo esse procedimento. A partir de agosto de 2010, passou a ser obrigatório esse procedimento. A partir de agosto de 2010, foi colocado uma lei federal e essa lei foi sancionada apenas em agosto de 2010 e passou a ser obrigatório. Mas antes de ser obrigatório, já existia esse teste. E esse teste não sai em 15 dias, como ele diz. A enfermeira falou assim, tá bom, mas vou fazer um exame, daqui 15 dias você volta, pega o resultado. Daqui 15 dias você volta, pega o resultado. Esses testes saem no mesmo dia. Mas ele quer impactar, ele quer trazer uma história bonita, linda, como a maioria dos que querem pregar menos Bíblia e trazer mais experiência fazem. Meu Deus. Você quer trazer uma informação ali impactante? Traga informação impactante, mas desde que esta informação seja verdadeira. É verdade. Então, se esse resultado saiu em 15 dias, é mentira. Ele nasceu em abril de 2009, em plena avanço de tecnologia, em plena ascensão da ciência. Não é 15 dias, é no mesmo dia. Acabou. Então, a incoerência do seu testemunho é que nos faz questionar algumas coisas.
Passou-se 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ela foi lá. Ela saiu daquele consultório com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela falou assim, mas o seu filho ele é mudo e ele é surdo. Não existe surdo mudo. Não saiam por aí falando besteira. Ele nunca vai poder falar e ele nunca vai poder ouvir. Muita gente fala surdo e mudo. Não, cara. Por quê? A minha mãe, ela não consegue falar, né? Não consegue ser oralizada por conta que ninguém te ensinou o português, né? Faz uma adaptação. Se você precisasse aprender uma outra língua, mas não pudesse escutar, não seria muito mais difícil? Então é igual, né, com um surdo que não consegue falar porque não consegue ouvir o português. No terceiro dia eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. Ele não pode ouvir porque ele não tem os tímpanos. Ele não pode falar porque ele não tem as cordas vocais. Se você passar a mão aqui na minha garganta, eu tô falando pra quem crê. Quem não crê pode duvidar, pode ficar à vontade. Mas eu creio, eu tenho fé e quem fez na minha vida foi Deus. Ó, se você passar a mão aqui na minha garganta, você vai ver que só tem o osso, não tem as cordas vocálicas, não tem os fios que transmitem a voz. Não tem os fios que transmitem a voz. Não tem os fios que transmitem a voz. Que viagem é essa, velho? Será que eu tenho dentro da minha garganta umas cordas, assim, tipo igual um violão aqui dentro? Que são tocadas como instrumento de corda? Então, na verdade não é bem assim. Nós temos duas pregas, que é o nome mais corretamente estabelecido. Elas são duas. Vou mostrar pra você onde elas se encontram exatamente. As pregas vocais, elas são duas. E se encontram, ó, exatamente... Sabe aquele lugarzinho do gogó do homem? Na mulher não é tão perceptível. Mas nos homens fica uma bolinha aqui. Bem onde tá essa bolinha, elas são duas, estão atreladas à laringe. Horizontalmente. Não tá assim, então assim, elas estão assim, tá? Horizontalmente. Além do testemunho, nós vamos encontrar outras incoerências. As imitações. Melhor do que eu imitar um herege. Paulo disse assim, sede meus imitadores como sou de Cristo. Colocando ele dentro da outra América. Of the king, the power, the man, the best. You king, the fair. Melhor do que eu imitar um herege. Ele não volta mais para of the king, the power, the man, the best. You king, the fairy. Fire, kiss my. Eu falo na linguagem do país, vocês vão pisar. Of the king, the power, the man, the best, the king, the fairy, the smile. Melhor do que eu imitar um herege. Eu tô colocando ele dentro da outra América. Bom, recentemente eu fiz um vídeo aqui falando do profeta Amerim, falando inglês, traduziu o que ele falava. E aí todo mundo ficou aqui falando, Thiago, esse vídeo não é original, ele tava imitando esse cara aqui, ó. Of the king, the power, the man, the best. You king, the fairy, smile. Quero me retratar, pedir desculpa. O vídeo do rapaz lá, do menino, ele não falou a frase completa. Esse aqui ele fala a frase completa. Então vamos fazer a análise completa desse vídeo. Of the king, the power, the man, the best. Essa aqui eu já ensinei pra vocês. Of the king, desliga o rei. Of the power, desliga o poder. Demanded the bastard, exigiu ao bastardo. Mas aí tem mais informação que ele vai trazer agora. You king, the fair is mine. You king, você rei, the fair is mine. Fair em inglês significa taxa. Então the fair is mine quer dizer o quê? Que a taxa, o tributo é meu, ou seja, eu tenho que pagar. Será que ele tá falando tudo? A América tá na minha mão e eu abro a fronteira a hora que eu quero. Então são essas incoerências no seu testemunho. São essas incoerências no seu... as suas revelações ou revelamento. Aí eu vejo se é Deus ou se é coisa da minha cabeça. O objetivo aqui é justamente para que nós possamos dizer para a igreja, cuidado com esse tipo de coisa. E qual é a minha expectativa? A minha expectativa é que o Miguel Oliveira, ele mude. Volta na maternidade, pega o laudo, a não ser que o hospital tem explodido também, né? Aí, pronto, aí não tem mais o que fazer. Mas eu acho que em plena era da tecnologia, tem backup, tá lá. Não tem essa de me perdi e não sei onde encontrar, sabe? Mas o testemunho, ele precisa ser impactante, né? Os detalhes sobre esse órgão na laringe, esse formato que você viu no vídeo aí, você vê que tem nada a ver com o que ele fala. Então, que ele mude, traga veracidade ao seu testemunho, sem embelezar muito, sem enfeitar muito, e tenha consciência que a gente não quer destruí-lo ou desmascará-lo. A gente quer que ele pare, mude, molde-se. Então é isso. Deus abençoe.